Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma aula de redação com vocês e hoje eu, professora Luana Porto, vou tratar com vocês da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, olhem só, este tema aqui é um tema super importante para a gente começar o embalo da escrita. Por quê? Quando a gente estrutura o texto dissertativo argumentativo, a gente vai ficar sabendo o que tem que aparecer em cada um dos parágrafos. Aí nós vamos saber o seguinte, primeiro, nós temos uma microestrutura, que são os parágrafos, e nós temos uma macroestrutura do texto, que são o conjunto dos parágrafos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que saber como se escreve cada parágrafo e tem que saber como é que a gente monta um parágrafo em relação ao outro parágrafo para formar o texto inteiro. E aí, nós vamos saber o seguinte. Um parágrafo ele tem que ter 3 elementos. Em cada um dos parágrafos do texto de vocês, nós temos que ter a introdução, que a gente chama de tópico frasal, que é o tópico assunto que vai dar foco naquela micro-redação. Vamos desenvolver aquela frasezinha e vamos fechá-la. Cada parágrafo tem que ter, então, o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. E no contexto dos parágrafos inteiros, tudo isso tem que funcionar com a introdução, o argumento 1, o argumento 2 e a conclusão. Aí, pergunta-se, basicamente, para vocês o seguinte. Essa estrutura é igual para qualquer redação? Sim, ela é igual para qualquer redação de caráter dissertativo, argumentativo. Se for um texto na forma de crônica, é solicitado para você. Se for um texto narrativo, um resumo, não vale, porque aí não vai ter esta estruturação aqui, tá? Então, o que nós vamos falar agora é de estrutura para texto dissertativo argumentativo. E para isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que quando a gente faz a passagem de raciocínio para a microestrutura e chegando à macroestrutura, a gente tem que entender que o tópico frasal corresponde à introdução, no primeiro parágrafo, na macroestrutura. O desenvolvimento do primeiro parágrafo corresponde aos argumentos no texto inteiro, que são os parágrafos do meio. E a última frasezinha do primeiro parágrafo, do parágrafo de introdução, vai corresponder também à conclusão. Então, tudo conversa entre si. Aí, o que nós vamos ver? Que o tópico frasal é a apresentação da ideia núcleo, daquilo que é o tema e que eu vou defender no meu texto. As frases seguintes são desdobramentos disso e a última frase é o fechamento, é a conclusão, é a ideia em que eu vou finalizar a redação, marcando o que eu penso sobre aquele assunto. Então, todo parágrafo deve ter 3 movimentos. Um movimento de apresentação do tema e do meu ponto de vista, o desdobramento disso e o fechamento. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. E aí, essa estruturação, ela vai ser marcada com frases que têm que ter articulações. O que são, assim, essas articulações? São palavrinhas mágicas que retomam uma frase na outra, que encadeiam as ideias e fazem com que realmente o texto seja um todo coeso e coerente. Então, olhem comigo aqui na tela o exemplo disso. Nós temos um texto que trata aqui da superlotação do sistema carcerário brasileiro. Por que esse tema é relevante, pessoal? Porque nós temos tido um aumento da massa carcerária aqui no Brasil. Tem aumentado muito o número de presos. Só que, um dado singular disso, é que grande parte dos presos não foram ainda condenados. Eles são presos por medidas preventivas, a chamada prisão preventiva. Então, nem sempre nós temos esse número enorme de sujeitos encarcerados, que são 700 mil no Brasil, em função realmente de eles serem culpados ou considerados culpados acerca de um determinado delito, de algum determinado crime. Tá? Acontece que nós temos uma legislação que favorece e muito a chamada prisão preventiva, e isso acaba por superlotar os presídios brasileiros que foram produzidos por uma época que não havia tanta criminalidade e tantos delitos, e que, portanto, não tem condições hoje de receber, de forma digna, a massa carcerária que está tendo hoje no país. Então, notem que nós temos aqui uma redação que diz assim, acompanhem comigo na tela. A superlotação do sistema carcerário brasileiro é evidente no cenário atual e revela descaso do Estado para com a sociedade como um todo. Como prova disso, podemos mencionar a falta de infraestrutura adequada para acolher os apenados e a ausência de uma política pública de combate à criminalidade e à desigualdade social. Esses são fatores que contribuem para o aumento de presos e a consequente precarização das cadeias no país, realidade que deve ser transformada. Então, notem que aqui que eu tenho um parágrafo que é perfeito do ponto de vista da sua microestrutura. Ele tem o tópico frasal, que é a sua ideia núcleo, ele tem o desenvolvimento, ele tem o fechamento. Aí eu estou marcando aqui para vocês, em cores diferentes, quais são esses movimentos. O que está em amarelo e que configura a primeira frase é a apresentação da ideia núcleo, ou seja, do tema que é abordado no texto, a superlotação do sistema
carcerário é evidente, e essa ideia núcleo vem junto com uma tese. O que eu penso sobre isso? É um descaso do Estado para com a sociedade brasileira. Então, eu tenho o tema, que eu vou destacar aqui em vermelho, e eu tenho a ideia núcleo que eu vou defender sobre isso. A existência de uma superlotação no sistema carcerário é um descaso do Estado brasileiro. Aí, o que vem na sequência que está marcado em rosa? Uma espécie de desdobramento, de especificação disso. Como prova disso, podemos mencionar, estou mencionando o que prova a superlotação do sistema carcerário. A falta de infraestrutura adequada para acolher os apenados, a ausência de uma política pública de combate à criminalidade e à desigualdade social. Ou seja, tudo isso provoca a superlotação e são exemplos do descaso do Estado para com a sociedade como um todo. Para fechar esse texto, o que eu faço? Eu faço uma frase resumitiva. Esses são os fatores que contribuem para o aumento de presos. Olha só, estou fechando o texto para reforçar a ideia da superlotação do sistema carcerário. Então, notem que tudo vai conversando entre si. Uma frase é sequencial à outra, todas elas são encadeadas de modo a abordar o mesmo tópico. E a consequente precarização das cadeias do país, realidade que deve ser transformada. Então, eu marco de novo aqui no final, reafirmo, que essa realidade ela não pode mais continuar. Aí eu vou para a sequência do texto aqui, mostrando para vocês que o que está em azul, o que está em rosa, é um desdobramento que aponta 2 elementos que eu vou ter que desenvolver na sequência. A falta de estrutura e a falta de uma política pública para combater a criminalidade. Então, quando eu anunciei isso, eu já estou antecipando para o meu leitor o que vai aparecer na sequência dos meus parágrafos. Eu vou ter que desenvolver que a superlotação está relacionada à falta de infraestrutura adequada das cadeias brasileiras e está também relacionada a uma falta de política pública de combate ao crime no Brasil. Então, um parágrafo para a falta de estrutura e um outro parágrafo para a falta de combate ao crime por meio de políticas públicas. Então, notem que cada uma das partes vai, de certa forma, antecipar o que virá na sequência. E aí, uma característica fundamental desses textos é que tudo tem que estar articulado e marcado com elementos de conexão. O que são esses elementos de conexão? São conjunções, são pronomes, são substantivos que estabelecem relações de causa e efeito, de consequência, de explicação entre uma frase e outra. Então, para cada início de frase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um conector que vai estabelecer relação semântica, sentido entre as frases. Então, note que entre a frase 1 e a frase 2, eu tenho como prova disso. Como prova disso o quê? Disso o quê? O que foi falado, ou melhor, o que foi escrito na frase anterior. O evidente descaso do Estado para com os presídios. Né? Como prova disso, desse descaso. Aí, lá na terceira frase, que é essa que eu estou destacando agora, eu tenho a palavra esses são fatores. Esses está retomando a ideia de falta de infraestrutura e ausência de uma política pública de combate à criminalidade. Então, o termo esses, que é um pronome demonstrativo, retoma o que foi citado, o que foi mencionado da frase anterior. Um bom parágrafo em cada uma das partes de um texto dissertativo argumentativo tem que ser acompanhado desse tipo de expressões. Isso a gente chama de elementos coesivos. Isso vale na redação do Enem 200 pontos. Então, qual é a dica, pessoal? Cada frase tem que começar com um conector, que vai estabelecer uma relação de sentido, uma relação de referenciação, de retomada de um ou mais termos das frases anteriores. Mas como que eu vou montar tudo isso, gente? Bom, eu tenho o tema da redação, eu vi agora como é que eu fazia cada um dos parágrafos, agora eu vou ver os parágrafos na sequência, ou seja, eu vou dar conta da macroestrutura do texto. Como é que eu vou estruturar um texto de forma canônica, de forma exemplar, para eu me dar bem numa redação do Enem? Eu posso usar esta fórmula aqui. Esta fórmula vai ter 4 parágrafos. Vamos marcar aqui que toda a redação vai ter 4 parágrafos. Esse símbolo que eu coloquei aqui, esses 2 S's unidos, é o símbolo do parágrafo. Tem que ter uma redação de 4 parágrafos. No primeiro, eu vou fazer a introdução, então esse é o parágrafo 1, apresentando a tese e o tema, obviamente. No parágrafo 2, eu apresento o argumento 1, que é a primeira justificativa da minha tese. No parágrafo 3, que é o meu argumento 2, eu apresento a segunda justificativa para a minha tese. E no parágrafo 4, que é o fechamento de um texto, eu apresento a proposta de intervenção. Então, notem que, para aquele texto que nós vimos sobre o sistema carcerário brasileiro e o aumento do número de sujeitos encarcerados, eu vou discriminar cada um dos parágrafos, dando conta dos itens que a gente marcou. Então, olhem só, o que eu tenho que fazer na introdução? Eu tenho que fazer 2 coisinhas. Eu tenho que apresentar claramente
o tema e eu tenho que dizer a tese. Vamos ver isso no texto e depois os desdobramentos nos parágrafos sequentes. Então, acompanhe a leitura comigo. A superlotação do sistema carcerário brasileiro é evidente no cenário atual e revela descaso do Estado para com a sociedade como um todo. Como prova disso, podemos mencionar a falta de infraestrutura para acolher os apenados e a ausência de uma política pública. Então, notem que aqui eu vou ter a antecipação do argumento 1 e do argumento 2. Esses são fatores que contribuem para o aumento de presos e, consequentemente, precarização das cadeias no país, realidade que deve ser transformada, ou seja, aqui tem de novo o meu ponto de vista. Então, o que eu tenho que fazer para estruturar o meu texto? Se eu anunciei que um dos problemas da superlotação dos presídios é a falta de infraestrutura e o outro é a ausência de uma política pública de combate aos crimes, eu tenho que dar conta desses dois elementos na sequência do texto. Então, vamos para o argumento 1, que é o segundo parágrafo do texto. Sob esse viés, pesquisa do Conselho Nacional da Justiça revela que apenas 24 das 2.771 prisões do Brasil, ou 0,9% delas, estão em excelente estado. Então, isso mostra que realmente a infraestrutura é péssima. Só 0,9% estão em boas condições. Um exemplo desse dado preocupante, que comprova, olha só o termo, que comprova o caos penitenciário, porque eu tenho que provar que realmente existe falta de infraestrutura, é o presídio feminino de Caicó, onde as mulheres convivem com lixo acumulado e risco constante de choque elétrico em virtude de fiações soltas. Tais dados são indicativos claros de que o Estado tem sido omisso na resolução dos problemas estruturais. Por que ele tem sido omisso? Porque, nós marcamos lá, ele tem um descaso em relação ao sistema carcerário. Então, o descaso combina agora com a ideia de que ele é omisso. Então, o Estado tem sido omisso na resolução dos problemas estruturais, olhem só, problemas estruturais, que remete à falta de infraestrutura, que eu anunciei no primeiro parágrafo, das cadeias. O que mostra também que a condição de vida do encarcerado é indigna e precisa ser revista por meio de ações governamentais eficientes. Ações governamentais, vai lembrar a ideia das políticas públicas que eu já antecipei lá no primeiro parágrafo. Afinal, a dignidade da pessoa humana, a dignidade humana é um direito fundamental no Brasil, independentemente do lugar onde a pessoa estiver. Então, notem que neste parágrafo eu comprovei a ideia de que faltam estruturas adequadas do sistema carcerário e que é possível linkar essa falta de estrutura como uma condição indigna de vivência do encarcerado nas cadeias brasileiras. Aí eu vou para o segundo argumento, então, que é a ausência das políticas públicas de combate à criminalidade e a sua relação com a superlotação dos presídios. Acompanhe comigo, então, aqui a leitura. Outro fator, então, eu estou usando para começar esse parágrafo um elemento de coesão, que corrobora, que confirma o cenário desolador do sistema presidiário no Brasil, é a falta de políticas públicas para a diminuição dos crimes cometidos no país, no Brasil. Uma vez, eu explico, que tanto o governo federal quanto estados e municípios carecem de programas específicos e eficazes para coibir a prática de ações delituosas. Apesar de colocar policiais nas ruas, mesmo que em quantidade insuficiente para a demanda, ser uma estratégia dos governos para combater a criminalidade, ela é insuficiente. Ou seja, a política pública do governo ela é pouca, ela é escassa, ela não dá conta. E isso comprova a ideia, já anunciada no primeiro parágrafo, de que, de fato, existe uma ausência de políticas públicas de combate à criminalidade. Só policial na rua não garante o sucesso de uma empreitada como essa. Isso porque o país sofre de crimes sucessivos cometidos pelo mesmo autor, aspecto que amplia os índices de punição e encarceramento. Nesse sentido, o Brasil poderia se espelhar na Noruega, que tem um programa de combate aos crimes por meio da ressocialização efetiva do apenado, o que evita a reincidência delituosa. Tal prática, ou seja, o exemplo da Noruega, poderia, portanto, ser uma medida a ser adotada neste país tropical, abençoado por Deus e tão merecedor de uma sociedade menos violenta e mais harmoniosa. Ou seja, se o Brasil fizesse o que a Noruega fez, impediria a reincidência criminal. Impedindo a reincidência criminal, nós teríamos menos pessoas encarceradas e menos crimes sendo cometidos aqui no país. O que eu tenho que fazer, então? Eu terminei o texto dizendo que é necessário fazer a adoção de medidas. Uma delas seria a cópia ou a reprodução no Brasil das medidas que existem lá na Noruega. Então, o que eu tenho que fazer agora? Fechar o texto apresentando realmente uma proposta de solução ou de minimização do problema da realidade brasileira, que é a superlotação dos presídios. Então, para corrigir a superlotação no sistema carcerário brasileiro,
estou introduzindo a ideia da coesão, né, para corrigir, é crucial que o Estado atue em projeto de combate à criminalidade. Dessa forma, o que ele deve fazer, então? Ele deve investir efetivamente em programas de governo, por meio de destinação de verba específica para subsidiá-los, para ressocializar o apenado e evitar que haja reincidência. Além disso, ou seja, eu vou apresentar mais uma medida, deve reformar, então eu tenho a primeira medida, que é o investir em programas de governo, e a segunda, reformar os presídios. Reformar os presídios em condição deficiente e ampliar o seu sistema de segurança, qualificando profissionais dessa área e contratando policiais e demais operadores do sistema carcerário em número adequado para atender à realidade penitenciária e garantir aos presos dignidade. Essas medidas, olha, estou retomando o termo, poderão ser parte da solução da triste realidade das cadeias brasileiras. Ou seja, o autor do texto entende que essa não é a única medida a ser tomada, não são as únicas medidas, são parte da solução do problema. E sua implantação certamente há de fazer o Brasil ser uma nação menos violenta e mais atenta aos direitos de todos, presos e não presos. Ou seja, se fizer isso, já vai resolver grande parte do dilema do Brasil, que é a não atenção aos direitos fundamentais do homem. Entre eles está a dignidade da pessoa humana para preso e para não preso. Ou seja, qualquer pessoa, independentemente da sua função social, independentemente das suas características, dos seus comportamentos, merece ter dignidade. É isso que diz a nossa Constituição, é isso que o texto está clamando aqui. Então, notem que esse texto ele tem uma estrutura que é padrão. Começou dizendo o que pensa e as linhas gerais de desenvolvimento do texto, cumpriu isso que prometeu, ou seja, se cumpriu lá na introdução, que ia discutir a falta de infraestrutura e a falta de uma política pública, isso foi desenvolvido nos parágrafos 2 e 3. E aí apontou as medidas para minimizar o problema. É bem importante que a gente tenha noção que numa redação do Enem, a gente não pode achar que a gente vai resolver integralmente o problema. A gente pode minimizar, a gente pode amenizar, a gente pode diminuir os efeitos nocivos de um problema, mas a gente não pode, às vezes, resolvê-los por inteiro, porque isso seria quase utópico. Então, minimizar é um verbo que a gente usa muito para introduzir as ações de intervenção propostas numa redação do Enem. E aí, gente, tem algumas perguntinhas importantes. Essa estrutura é fixa? Para uma redação nota 1000, eu diria que sim. Porque, embora nós tenhamos outros modelos de redação, essa é uma estrutura canônica, é uma estrutura que tem garantido nota 1000 para muitos candidatos. Claro que não são milhares, mas aqueles 50 e poucos a cada ano que tiram uma redação nota 1000 escrevem nessa estrutura. Então, pode ser, sim, entendido como uma redação fixa para você se dar bem no Enem. Como desenvolver o tema? Fazendo um mapeamento daquilo que eu tenho condições de discorrer e planejando essa escrita. E fazendo com que o primeiro parágrafo de introdução já apresente os elementos norteadores do seu desenvolvimento. E como encadear as ideias, gente? Lembrar dos conectores. Isso, esses elementos, para resolver isso, que são palavrinhas mágicas, os pronomes, os advérbios, as conjunções, que encadeiam as ideias. Se não tiver elemento encadeador, não vai ser um texto nota 1000. E aí, o que a gente falou, então? A gente falou nessa videoaula que, para escrever bem um texto para o Enem, a gente precisa encadear muito bem as ideias. O que é encadear as ideias? E estruturar o texto naquele estilo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que tem que ter na introdução? A apresentação do tema e a tese a ser defendida. O que essa tese é? A ideia que eu vou defender, o meu ponto de vista, o meu juízo de valor. O que é o desenvolvimento? Os argumentos, pelo menos 2 argumentos diferentes para eu sustentar a tese, para eu convencer de que a minha ideia é uma ideia correta, uma ideia plausível, uma ideia que pode ser compartilhada por um outro leitor. O que mais que eu tenho que fazer? A parte da conclusão, que é a presença da proposta de intervenção. Aí, atenção para um comentário bem importante sobre a intervenção. Eu posso apresentar uma medida só para resolver o problema ou 2 medidas. Não importa a quantidade de medidas. Importa que essas medidas resolvam os problemas que eu discuti nos parágrafos anteriores. Se eu disse, então, que eu tenho 2 problemas associados à superlotação dos presídios, que é a falta de infraestrutura e a falta de políticas públicas, eu tenho que criar uma solução para a falta de infraestrutura e uma solução para a ausência de políticas públicas. Isso é fazer um texto coerente, estruturar de modo coerente a redação do Enem. O que mais que eu tenho que saber dessa videoaula? Que a produção de um texto dissertativo argumentativo tem que seguir esse modelo, introdução, desenvolvimento e conclusão, porque isso é um modelo de sucesso. As redações nota 1000 são escritas nessa lógica, então vamos seguir porque isso vai dar certo. É preciso garantir a progressão das ideias, por isso desenvolver cada tópico num parágrafo, para não ficar batendo sempre no mesmo tópico, para não fazer uma redação circular.
Usar conectores é fundamental, porque cada frase nova tem que ter um articulador de retomada, de progressão semântica, para estabelecer relações de sentido entre as frases. E, por fim, tem que deixar muito claro qual é o meu ponto de vista, ou seja, qual é a minha tese, e quais são os argumentos que eu vou usar para desenvolver essa tese. Se você gostou dessa aula, você pode assistir de novo. Se você ficou em dúvida, você pode mandar uma questão, porque nós vamos responder através do portal do professor. Eu sou a professora Luana Porto, sou super afim de ajudar você a entrar na universidade. Venha comigo, escreva os textos, porque a gente pode fazer uma grande parceria rumo à sua aprovação no Enem e nos vestibulares. Aqui eu sou isso para o Enem e a gente faz de tudo para ajudar vocês.